Olá a todos, Robson da Flow2D aqui. Hoje eu vou fazer esse webinar sobre a Tailings Dam Tool. Meu contato está aqui nesse primeiro slide. No final dessa apresentação também vai ficar o meu contato ali, robson@flow2d.com, caso queiram entrar em contato com alguma dúvida ou alguma informação extra que queiram adquirir. Então, para começar aqui, coloquei essas três imagens, né, de barragens de rejeitos, né? Geralmente essas barragens elas são formadas ou criadas em decorrência de processos de mineração, né? E elas são estruturas muito perigosas, né? Representando, né, então, um custo potencial para o proprietário dessa estrutura, né? E não somente como um ativo, né, para reter ou armazenar algum tipo de minério, né? E é muito interessante que esses barramentos, né, essas barragens, elas funcionam num tipo um pouco diferente quando comparado a uma barragem de fluido, né, de água. Vocês podem ver aqui que nessas três imagens a gente teve o rompimento, né, imagens um pouquinho mais antigas, mas basicamente funciona da mesma forma, né? A gente tem o rompimento da barragem e boa parte do rejeito continua dentro dentro da barragem, né? Apenas uma porção do rejeito acaba sendo levado a jusante, né? Do rompimento. Então, ela tem essa característica, né? O rompimento é uma barragem de rejeito, que ela é um pouco diferente. Então, quando a gente fala de rompimento de barragem por água, né? Então, a simulação de um rompimento de barragem por água é muito diferente da simulação de um rompimento de barragem de rejeitos, né? Então, indo adiante aqui, para a gente simular uma ruptura de barragem, um rompimento de barragem com o Flow2D, a gente tem basicamente duas formas que a gente consegue fazer esse rompimento, né? Que nesse aqui você tem uma imagem de uma simulação de rompimento de água aqui, né? Então, primeira opção que a gente tem para fazer é a gente adicionar o reservatório com uma condição inicial no modelo, né? Então, a gente adiciona esse reservatório, a gente tem o barramento aqui, né? Então, assim que inicia a simulação ou assim que a gente desejar iniciar a falha, a gente faz a falha nesse barramento aqui, e aí esse reservatório, né, roteado, né, é simulado a jusante do barramento, né. Essa metodologia, ela é muito boa, funciona muito bem, claro, mas ela requer alguns dados a mais, né, do, do próprio reservatório de água, né. A gente precisa ter um bom DEM, né, um bom DEM, um bom modelo digital da elevação, para a gente conseguir captar bem certinho o esvaziamento desse reservatório. A gente também precisa ter alguns dados do próprio rompimento de barragem, a taxa de rompimento vertical, horizontal, se é por erosão, algum parâmetro a mais. Quando a gente está simulando mudflow, a gente precisa saber algumas propriedades geológicas, espessura do rejeito, alguns parâmetros, né, da lama, do mudflow, do transporte de sedimento. E também a gente tem que deixar, então, o modelo romper, e aí a gente vai obter a mancha de inundação, né. Importante ressaltar, vou ressaltar várias vezes durante esse webinar, que é o volume que sempre controla a área de inundação, né. E o float dele somente move esse fluxo de água ou de lama na região ajusante do rompimento, né? E a concentração do fluxo de lama, ela vai variar sempre no tempo, né? E no espaço, né? E para te executar essa opção aqui no Flow2D, a gente precisa somente do Flow2D Pro, né? Somente do modelo, né? E com ele também a gente consegue fazer não somente o rompimento da barragem de rejeito, mas também de rejeito e água, né? De duas fases. Mas isso eu não vou debater hoje nesse webinar. Hoje eu vou falar sobre o Tailings Dam Tool, né? O Tailings Dam Tool, ele é diferente dessa outra opção, né? O Tailings Dam Tool, ele gera um hidrograma
E esse hidrograma ele é adicionado ao nosso domínio computacional através de uma condição de contorno para simular, né, o rompimento. Então, vocês podem ver que a gente não tem o reservatório. Ele é simplesmente adicionado aqui e realiza o roteamento, né, a simulação a jusante da bacia, né? E como é que isso é feito, né? Então, essa ferramenta, a Tennis Dam Tool, que é o escopo desse webinar hoje, ela faz basicamente três coisas, né? Ela define o volume, né, armazenado baseado nas características de geometria da barragem. Ela prevê o potencial de falha, né, dependendo do tipo de análise que tu fizer. E também ela gera esse hidrograma aqui, né? Basicamente o hidrograma unitário, que se tu tens o volume, tu consegue criar esse hidrograma, né, essa vazão no tempo, né? Essa ferramenta, ela necessita de um pouco menos de dados, porque ela é baseada num banco de dados muito grande, que data de mais de 100 anos de dados de rompimento de barragem, né? Então, ela acaba usando algumas relações empíricas entre o volume liberado e a profundidade do rejeito, né? Ou o volume liberado e o volume de armazenamento, e gera esses hidrogramas aqui, né? Gera 6 tipos de hidrograma que eu vou mostrar mais no final da apresentação. Com esse resultado da Tailings Dam Tool, a gente joga dentro do domínio e faz o rompimento de barragem, né? Então, como eu falei aqui, a gente calcula o hidrograma do fluxo de rejeitos, usando essa ferramenta, joga com uma condição de contorno, a água mais rejeitos, que é o arquivo inflow.dat no Flow2D. O modelo vai mover o fluxo de mud flow de água jusante, e para a gente executar essa metodologia, a gente precisa, então, do Flow2D Pro, né, do modelo, e da Tailings Dam Tool, né? Então, são duas ferramentas usadas juntamente, né? Então, a gente a gente descobre esse volume armazenado baseado em informações históricas, né? O prever com precisão o risco de falha de uma barragem é fundamental, né? Para a gente, para a segurança da própria barragem e também para evitar danos materiais, né? Então, geralmente, a maior incerteza que a gente tem dentro desse tipo de simulação é o volume, né? Então, porque é o volume que acaba definindo quão maior vai ser a mancha de inundação, né? E até o mapeamento da mancha de inundação. Então, essa ferramenta, ela foi elaborada com base em dados locais, informações históricas. Como eu falei, ela prevê o potencial de ocorrência de falha na barragem de rejeito, prevê o volume de rejeitos liberados, né? Que geralmente ele vai ficar na faixa ali de 30 a 50%, né? Pode variar um pouquinho mais para menos, um pouquinho mais para mais, mas geralmente nessa faixa. Vai gerar o hidrograma de vazão e um hidrograma de concentração de sedimento, né? Então, que é o inflow.dat no Flow2D. Então, uma vez que é adicionado isso ao Flow2D, a gente vai ter o direcionamento de fluxo, né? A jusante do barramento, né? Então, seguindo assim, como que essa ferramenta ela foi desenvolvida, né? Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Flow2D juntamente com Engineering Analytics e ela utiliza de um longo banco de dados sobre falhas de barragens de rejeitos, né? Esses bancos de dados aqui, como eu falei, englobam mais de 100 anos. Os primeiros dados datam de 1910. Aqui vai até 2012, mas já tem algumas barragens mais atuais. Se eu não estou enganado, vai até 2022. Mas então os bancos de dados são da ZAN, Strachan, Ricoh e Tocher. Esses são os bancos de dados, né? Então, com essas informações, a gente consegue ver que a principal causa de um rompimento de uma barragem de rejeito são eventos hidrológicos extremos, como chuvas intensas, né? Em torno de mais de 30% aqui para todos esses bancos de dados, né? Seguido de piping, né, erosão. Para quem não sabe, quem é um pouco leigo nesse assunto, piping ele é um fenômeno, né?
que acontece quando existe uma erosão dentro da barragem, uma erosão interna. Esse fenômeno ele acaba causando formações de canais, pequenos canais dentro do barramento, né? Que com o tempo pode acabar levando ao, ao colapso total da estrutura, né? Então, primeiramente, evento hidrológico extremo, de seguido de piping, depois a gente tem uma porcentagem significativa de falha na fundação do barramento, algumas falhas devido ao projeto e falhas sísmicas, né, por terremoto. E por fim, aqui no banco de dados também tem desconhecido. Desconhecido significa que não foi catalogado, né? Porque como os dados são muito antigos, não foi catalogado o tipo de falha que existiu em tal barragem, né, em tal barramento. Então, vamos lá. Como eu falei, primeiramente a gente consegue estimar o volume de rejeito liberado, né? A gente consegue estimar o potencial de falha e também o hidrograma. Essas três, ah, vamos dizer assim, três objetos, né, são o que o Tailings Dam faz, né? Então, vamos começar falando primeiramente como a gente estima o volume de rejeitos liberados, né? Então, aqui, a gente utiliza, nesse primeiro momento, de equações empíricas, né, que foram calculadas pela nossa equipe, pela FloatD, com alguns dados extraídos da bibliografia, né? Aqui eu até anotei, o paper que a gente utilizou foi A New Look at the Statistics of Tailings Dam Failures, de Piculo. Esse foi o paper que a gente nos ajudou aqui a executar essa rotina. Então, aqui no eixo Y, a gente tem o volume liberado, e no eixo X a gente tem, então, a altura da barragem, né? Então, é uma equação empírica que relaciona o volume liberado e a altura da barragem. Então, aqui vocês podem ver, né? O círculozinho é uma falha estática, o quadrado é uma falha sísmica e o triângulo é uma falha hidrológica. E a gente tem três envelopes, né? O primeiro envelope aqui, ele é o volume máximo, né? Então, ele é uma equação, as três equações são da mesma forma, né? O volume liberado, ele é igual a um coeficiente vezes a altura num expoente. Então, esse seria o volume máximo. Aqui a gente teria o volume médio, né? Um average. E aqui embaixo a gente teria um volume baixo, né? Mais baixo. Então, essas seriam as equações empíricas. A partir disso, a gente também tem umas equações que são provenientes da literatura, né? Então, aqui a gente tem a equação dataset de Rico, né, entre outros. Ele estudou 22 falhas e ele achou essa correlação com um R quadrado de 0,86. Então, o formato da equação, ele é muito próximo do que a gente fez no outro caso ali, né, dos volumes máximos, médios e mínimos. Então, essa seria a equação de Rico, né, seria essa reta. A gente também tem essa outra equação de Lowry e Law. Ele estudou 28 falhas, equação muito próxima, R quadrado de 0,89 seria essa linha vermelha, né? Isto, a linha vermelha. E também a gente tem um banco de dados atualizado, que seria esses dois, né? O Rico e o Lowry, mais 20 falhas de barragem, né? Que a equação é a mesma, o R quadrado um pouquinho mais baixo, mas basicamente essas estimativas de volume também estão presentes na Tailings Dam Tool. E se vocês forem ver aqui o eixo Y, a gente tem o volume liberado pelo volume armazenado, né? Então, antes era o volume liberado pela altura e agora o volume liberado pelo volume armazenado. Então, aqui só para mostrar, né, algumas das barragens que foram adicionadas quando a gente tem o Updated Dataset aqui, né? Então, foram aí barragens aqui para o pessoal do Brasil, a barragem de Brumadinho, barragem de Fundão, foram adicionadas nesse banco de dados mais recente. E também eu acho bem interessante essa tabela, porque ela tem essa taxa aqui, né, esse coeficiente entre o volume liberado e o volume armazenado, né? Então vocês podem ver que existe uma variação muito grande. Por exemplo, Brumadinho, Fundão e Las Palmas é quase 0,8, né? Então 80% do volume armazenado
da, da barragem foi liberado, né? Enquanto que outras, por exemplo, Kolontar e Maryspruit tiveram 0,13, 0,08. Então, muita diferença aqui, né? Claro que isso vem muito do tipo de rejeito que essas barragens estão armazenando, né? E aqui também na parte de baixo desse slide deixei o link e também o título para o paper que a gente usou de base nesse estudo. Então, seguindo, falei aqui então nesses dois slides principalmente como a gente estima o volume, que é um dos objetivos da Tailings Dam Tool, né, que é obter o volume. Então, existem diversas formas de tu obter o volume liberado, né? Então, utilizando essas duas metodologias, né? Essa empírica feita por nós e a da bibliografia. Aqui vou mostrar rapidinho como que a gente abre a Tailings Dam Tool, né? A Tailings Dam Tool, ela vem junto com o Flow2D. Ah, então, para quem já é usuário mais antigo, essa aqui é a nova toolbar que a gente tem, né, da versão 1.0, que vai ser lançada agora esse mês. Bem diferente da versão 0.115. Então, aqui o primeiro ícone é da GeoPackage, como importar, exportar, e nesse ícone aqui a gente consegue, ah, primeiramente, claro, nos settings aqui a gente tem que colocar a pasta onde o Flow2D, o modelo, né, o flowpro.exe, ele está sendo salvo, né? Então a gente coloca ele, marca essa pasta e a pasta do projeto. Então dá OK. E depois a gente já vai conseguir chamar automaticamente a Tailings Dam Tool, que ela tem essa splash screen aqui. Então, uma vez que a gente abre a Tailings Dam Tool, a gente tem que adicionar alguns dados de geometria da barragem, né? Então, a gente tem aqui, ó. Antes de eu começar a falar dos dados, Ah, no file, a gente consegue salvar, né, o que a gente fizer na ferramenta. E também a gente tem a options aqui que a gente consegue verificar, e trocar o tipo de unidade, né, de sistema internacional para sistema de engenharia, né. Então, conseguimos fazer essa troca dos dois sistemas, funciona muito bem para os dois sistemas. Então, e os parâmetros que a gente tem que adicionar de geometria são diversos, como, por exemplo, a altura do nosso barramento, a altura da tailings dam, o volume total armazenado, o volume armazenado de rejeito, a water surface freeboard seria a superfície livre de água acima do, do rejeito. Temos também a profundidade para bedrock da base, né? E se vocês notarem, todos esses parâmetros, eles têm uma letra ao lado. Isso serve para caso tu ficar com dúvida o que que significa tal parâmetro, tu pode clicar nesse ponto de interrogação. Aí ele vai te levar para essa imagem. Uma imagem bem simples, mas que ela é bem explicativa, né? Então, por exemplo, o H maiúsculo é a altura da barragem. Então, coloca aqui. Então, a gente tem aqui DGW. O que que é o DGW? DGW é a profundidade para o rejeito saturado vindo da superfície do rejeito, né? Então, seria com relação à saturação do rejeito, né? A gente tem também o dB aqui, que seria profundidade para o bedrock. Então, tá bem explicadinho nessa imagem os dados que devem ser adicionados para conseguir fazer uma boa estimativa do volume. Também a gente se, claro, não vai dar para ver aqui agora, mas se tu mover o teu mouse em cima dos labels aqui, vai ter um comentário, né? Vai aparecer uma janelinha ali explicando bem o que que significa cada um desses parâmetros. Então, a partir disso, claro, a gente adiciona os dados aqui, clica em Next. Clicando em Next, a gente vem para essa imagem. Essa imagem é muito importante, eu posso separar ela em três pontos mais importantes, né? A primeira é que a gente tem que selecionar o modo de falha, né? Então, a gente tem aqui o modo hidrológico, estático e sísmico, né? Então, se a gente seleciona o modo hidrológico, a gente tem que adicionar alguns tipos de dados, e esses dados vão ser adicionados
vão ser lidos internamente pela Tailings Dam Tool e dentro de uma árvore de eventos, que eu vou explicar nos próximos slides, vai dizer ao usuário se esse barramento, se essa barragem tem potencial de falha, tá? Essa metodologia ela foi desenvolvida pelo Boreal Reclamation dos Estados Unidos e ela é utilizada pelo Army Corps of Engineers dos Estados Unidos, em segurança de risco de segurança de barragens, né? Então, ela basicamente ela é uma árvore de eventos. Então, a gente vai seguindo os ramos, né, dessa árvore, baseado em algumas informações, e se apontar para uma potencial falha, vai mostrar aqui, né? Então, no caso desses dados que eu entrei nesse exemplo aqui, essa barragem tem está em falha potencial, vamos dizer assim, né? Então, para um dado hidrológico, eu tenho que adicionar a capacidade de armazenamento. Aqui está em yards cúbicas, né? Eu tenho que adicionar, como é hidrológico, né? Eu tenho que adicionar o volume de inundação de entrada para esse evento, né? Adiciono se ela tem vertedouro, né? Um spillway. Você vai entender isso num segundo. O Max Salobo Head e o PMF, né? A Water Surface Elevation, a superfície de água para uma inundação máxima provável também. Vou explicar isso no próximo slide, né? Então, com esses dados, a gente vai ter uma erosão. E a partir disso, a gente também tem, né, proveniente dos dados que eu coloquei na janela anterior, da geometria do barramento, a gente já estima os volumes, né? Então, esses três volumes que estão aqui no topo, o volume mínimo, máximo e médio, esses são os volumes daquele envelope que eu mostrei para vocês. Então, aqui, ó, esse aqui, volume mínimo, médio e máximo, os três volumes, né? São esses aqui. E aqui a gente também tem o volume de outras equações, né, que são da bibliografia, Lowry, Rico, Pitulo, Updated. E também nessa última versão da Tailings Dam, a gente consegue colocar um volume do usuário, né, caso tenha calculado por algum outro software, etc, etc, pode colocar o teu volume ali. A partir de então, a gente pode clicar em Create Inflow.dat. Mas, antes de eu fazer isso, eu vou explicar para vocês como que funciona essa árvore de eventos, né? Então, aqui, para a falha hidrológica, né? Começando por essa, que é a primeira lá. A falha hidrológica, ela considera alguns fatores para a gente tentar entender se tem probabilidade ou chance de acontecer uma falha hidrológica, né? A primeira análise que se faz é a análise da provável inundação máxima, o PMF, né? Eu fiz um outro webinar esses dias sobre o PMP, né? Então, essa aqui é a provável inundação máxima, provavelmente vem de uma análise de PMP, que seria a provável, precipitação máxima provável, né? Então, a primeira análise que você faz é do PMF com o armazenamento. Depois é sobre o vertedouro, se tem ou não tem. Depois, sobre o bloqueio do vertedouro. Depois, sobre como está o escoamento desse vertedouro. Por fim, a capacidade do vertedouro, e aí sim a gente sabe se vai existir essa brecha por erosão, né? Se vai ter o rompimento. Então, eu vou explicar bem detalhadamente aqui para vocês como que funciona essa potencial falha, probabilidade de falha, chance de falha, né? A mais fácil é a falha hidrológica aqui, né? De explicar. Então, selecionei o método. Isso é tudo computado internamente na Tailings Dam Tool. O usuário nem chega a ver isso aqui, né? Isso aqui está só na nossa documentação. Então, seleciona uma falha hidrológica. Primeira análise que faz é se a nossa inundação máxima provável é maior que o armazenamento. Se não é maior, não existe falha. Se é maior, a gente chega na próxima análise. Esse barramento, ele contém vertedouro? Não. Se não contém vertedouro, a gente tem uma falha. Ah, esse barramento contém vertedouro. Então, beleza, a gente chega na segunda análise. Esse vertedouro tá bloqueado? Não. Então, beleza. Vem para cá e aí a gente pode ver se tem uma brecha por erosão. Sim ou não. Depois, se esse vertedouro está bloqueado, como é que está o escoamento desse
vertedouro. Tá escoando? Não, vamos ter um rompimento. Tá escoando? Beleza. Como é que tá a capacidade desse vertedouro? Tá, não tá aguentando. Foi subdimensionado? Então, beleza, tem um rompimento. Sim, tá dentro da sua capacidade. Aí a gente também tem que pode ou não ter o rompimento, do barramento. Quando a gente bota por uma falha estática, ela também considera outros fatores, como, por exemplo, nível do reservatório, pressão dos poros na barragem de rejeitos, falha na fundação e a falha no talude do aterro, né? Então, essa aqui seria a árvore de eventos quando a gente está analisando uma falha estática, né? Então, selecionamos uma falha estática, a gente tem então aqui o nível do reservatório. Se o nível do reservatório está baixo, por exemplo, pegar aqui uma sequência mais fácil, está abaixo, o nível do poros é irrelevante, falha na fundação é irrelevante, a gente tem falha no talude. Então, sim, falhou o talude, dam rate. Se não, não temos falha. Então, aqui, por exemplo, nível do reservatório está alto, pressão dos poros está alta, por exemplo. Falha na fundação? Temos, então tem falha no nosso barramento. Se não tem falha na fundação, tem falha no talude? Tem. Falhou então também. Se não tem, o potencial de falha é muito baixo, é não. Assim que funciona essa árvore de eventos, né? Então, por fim, eu vou mostrar aqui para vocês a falha sísmica. Ela considera os seguintes fatores, né? A carga sísmica, que basicamente é a intensidade do terremoto, a camada liquefiável contínua, a liquefação da fundação para romper e a deformação da crista para romper, né? Então, caso tenha alguém aqui que não conhece o termo ou não sabe o que que é uma liquefação, ela basicamente a liquefação ela é uma como se fosse uma perda rápida, uma perda repentina de resistência ao cisalhamento, né? Essa falha geralmente acontece quando a gente tem solos que não são coesivos, tão saturados e geralmente são solos que não estão drenados, né? Então acaba acontecendo a liquefação, né? Se eu não estou enganado, uma das causas do rompimento lá em Brumadinho foi liquefação, né? Que rompeu tudo de uma vez. Então, voltando para cá, essa aqui seria então a árvore de eventos quando a gente tem uma falha sísmica, né? A gente entra com a magnitude do terremoto, né? O pico de aceleração do terreno. Daí, se a gente vem aqui, tem deformação da cresta maior que a freeboard. Freeboard seria a superfície livre de água acima dos rejeitos. Se a deformação da crista é maior, a gente tem um rompimento de barragem. Se é igual ou menor, a gente não tem. Então, todos esses ramos dessa árvore de eventos são analisadas internamente pela Tailings Dam Tool para dizer ao usuário se tem potencial de falha, né? Então, quando a gente adiciona os dados, acaba aparecendo aqui se tem ah, potencial de falha ou não. Caso não tenha, vai aparecer no breach. Mas seguindo então, uma vez então que a gente faz essa análise interna Tailings Dam Tool, a gente chega nessa tela aqui. Então, a gente já calculou o volume, e a gente também já calculou se tem potencial de falha ou não, chance de falha ou não. A partir desse ponto, a gente precisa criar um hidrograma de como essa vazão vai se comportar no decorrer do tempo, né? Então, antes de eu começar a explicar os dados aqui em cima, eu vou falar um pouquinho dos hidrogramas aqui. Então, isso aqui são hidrogramas unitários. A gente mostra 6 hidrogramas unitários para o usuário. Então, basicamente, vai de 0 a 1, né? Porque é uma relação entre a vazão naquele intervalo de tempo e a vazão máxima, né? Então aqui a gente tem esses formatos de hidrograma, né? Esse aqui então em torno de 25%, hidrograma bem clássico. Aqui um pouquinho antes, talvez uns 10 a 15% pico, né? Aqui um hidrograma bem intenso de rompimento de barragem mesmo, né? Que a gente tem uma elevação muito rápida da vazão e um pouquinho mais lenta a descarga. Aqui um hidrograma em torno de 50%, esses dois aqui em torno de 50%, esse aqui mais abaulado, esse aqui um pouco mais intenso no centro, e por fim esse outro hidrograma, né? Então é interessante que todos eles têm o mesmo volume. Uma rotina de convergência a gente utiliza, né?
para a forma de hidrograma de ruptura corresponda ao volume de liberação previsto, né? Só que o que acontece? O volume é sempre o mesmo, porém, o pico pode mudar, né? Então, o pico desse é diferente do pico desse. Provavelmente esse aqui tenha um pico muito menor. Lembrando, isso aqui é um hidrograma unitário, né? Tem que ser multiplicado pelo volume. Então, aqui tem um pico muito menor, muito maior do que comparado a esse. Porém, o volume deste e o volume desse é o mesmo. E esse valor de pico, às vezes, é interessante, ele fica mostrado aqui embaixo, dependendo de como tu seleciona, de qual hidrograma você seleciona, o pico já fica à mostra aqui. Então tá, vamos seguir. Para a gente criar, então, esse hidrograma, a gente tem que saber o volume, né? Então, a gente já foi calculado o volume anteriormente, por aquelas equações empíricas, pela bibliografia, ou por meio de um volume selecionado pelo usuário, né? Então, você tem essa opção de selecionar todos esses volumes, ou caso você queira, você pode selecionar mais de um. No caso aqui, essa equação previu o maior volume, né? Então, claro, eu, como engenheiro, faria uma simulação utilizando o maior, o menor e também o que eu acredito que seja o correto, né? Então, essa ferramenta permite, de forma rápida, a gente fazer vários cenários, né? Não somente do volume liberado, mas também na forma do hidrograma que esse volume é liberado no teu domínio computacional, né? Então, podem ser feitos diversos cenários aqui para a gente conseguir dar ao nosso contratante, aos tomadores da decisão, a melhor solução, o melhor cenário, né, que mais possa representar o que a gente vê na realidade. Então, depois de selecionar o volume, a gente tem que selecionar a duração da falha, né, que seria esse tempo inteiro do evento, né, no caso aqui está 1 hora. Também aqui é interessante ressaltar que isso é o tempo do hidrograma. Isso não é o tempo da simulação. Então, quando a gente faz um rompimento de barragem, a gente tem que botar o rompimento, o hidrograma, né, de entrada, e o tempo de simulação do modelo tem que ser um pouco maior, né, para a gente conseguir ver a mancha de inundação avançando, né, no nosso domínio. Máxima concentração de sedimento também a gente consegue setar ela aqui. O elemento do grid que vai ser colocado no Float2D. Então, na última versão agora, a gente já consegue colocar mais de um grid. Então, a gente consegue dividir esse hidrograma em 3 ou 4 elementos do grid, né? Ou apenas um. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão mais no final da apresentação. Também conseguimos setar a porosidade, padrão que a gente sugere é 0,4. E também a gente consegue, dentro do formato de saída pro Float2D, no caso, né? A gente consegue selecionar entre concentração de sedimento por volume, né? Que varia de 0 a 1, ou o volume total de sedimento, né? Então, antes de eu mostrar um pouco como é que é gerado esse inflow.dat, eu quero só falar para vocês que a gente também consegue fazer uma variação da concentração de sedimento por volume, né? Então, existem também 6 opções aqui. Então, a gente tem um aumento da concentração, também é unitário, né? A concentração dividido pela concentração máxima, né? A gente tem esse, tem um com aumentozinho um pouquinho maior no começo. A gente tem um que é o tempo todo. Um, no caso, seria, né, o valor máximo, né? E também a gente tem esse aqui que tem uma queda, né? Valor concentração, esse aqui também. Todos esses podem ser selecionados, né? Então, uma vez que isso está selecionado, o usuário está de acordo para a simulação ou para um dos seus cenários, a gente clica em Save em Flow.dat. Então, aqui eu vou mostrar esse arquivo para vocês. Hoje em dia, as pessoas utilizam mais o QGIS, né? Então, isso pode ser importado ao QGIS pelo software, pelo plugin, desculpa, ou pode ser simplesmente copiado e colado na pasta onde o modelo vai rodar, né? Então, pode ser feito dessas duas maneiras. Acredito que dentro de um ano a gente vai ter uma remodelagem dessa ferramenta que vai ser feita em Python, então acredito que ela vai ser um pouquinho mais integrada
com o QGIS, né? Então a gente não vai precisar fazer esse copia e cola mais desse arquivo, né? Vai ser tudo meio que integrado. Então, uma vez que esse arquivo está na tua pasta dos dados para rodar o modelo, pode ser feito a simulação da ruptura de barragem. Uma água. Então, aqui eu vou explicar para os usuários que são um pouco mais antigos, o que que é o inflow.dat, né? Esse arquivo é um arquivo de texto, um arquivo ASCII, né? Onde o primeiro item aqui, o primeiro número, ele significa o tipo de simulação, se vai ser horário ou diário, né? 0 para horário ou 1 para diário. E o segundo elemento, IDPLT, ele é o elemento do grid onde essa condição de contorno está sendo colocada. Na segunda linha, a gente tem F ou C, né? F seria floodplain, que seria a mancha, a área de inundação, e C seria canal. O segundo elemento aqui, ele seria, ele varia de 0 a 3. 0 seria entrada, 1 seria desvio, 2 é fonte e 3 é sumidouro. O 2 e o 3 são usados somente quando a gente tem groundwater, né? Somente quando a gente tem água subterrânea. E o terceiro elemento é o elemento do grid também. Mas o mais importante é a partir dessa linha onde é que a gente tem o identificador H. Então aqui a gente tem que a primeira coluna, ela é o tempo, que varia, né? Vai subindo. A segunda é a vazão dentro da sua unidade, né? Se for selecionado ah, unidades de engenharia, seria pés cúbicos por segundo. Se for selecionado o SI, seria então metros cúbicos por segundo. E por fim, aqui a gente então tem a concentração por volume ou o volume, né? Então, como aqui está variando de, de 0 a 1, seria a concentração de sedimento por volume. Se for maior que 1, então já é volume mesmo de sedimento. Então, só para a gente falar um pouco da Tailings Dam Tool, uma vez que o inflow.dat está colocado na nossa pasta, onde vai ser rodado o modelo, ele é entendido como uma condição de contorno, né? Então a gente tem que executar o modelo, flowpro.exe, até completar pelo menos o hidrograma imposto, né? E a partir disso, a gente tem que revisar o arquivo summary.out, né? Esse arquivo, ele mostra um resumo geral da nossa simulação, né? Então, o modelo FloatD, ele pode prever com uma precisão excepcional a área de inundação, a atenuação da onda de inundação e toda a hidráulica associada a cada cenário de falha da barragem de rejeitos. Então, assim, de uma outra forma, né, essa Tailings Dam Tool, ela pode ser utilizada para criar diversos cenários, né, variações de volume, variações de hidrogramas, variações da concentração de sedimento por volume. Então, tudo isso pode ser combinado para ter um resultado muito robusto desse teu rompimento de barragem, né? Então, é muito interessante como a gente pode utilizar isso para tomar a melhor decisão, né? Quando a gente está pensando em zonas de autossalvamento ou até algum mapa de risco ou algo nesse sentido. Então, assim, olhando nesse summary da out, ponto out, né? A gente tem que sempre verificar se o volume total que foi colocado no float.d, ele bate com o volume de rejeitos que foi adicionado, que foi gerado, né, pela Tailings Dam Tool, né? Então, se os dois estão de acordo, a gente teve uma boa conservação do volume, porque eles são iguais, né? Então a gente consegue ter uma boa estimativa da mancha de inundação, né? Importante ressaltar que, como eu sempre falo, o Flow2D, ele simula, né? Ele roteia o fluxo no nosso grid. Então, o mais importante é o volume para a gente conseguir ter uma boa estimativa da área de inundação. Claro que, se a gente está olhando para o tempo de chegada da onda de frente ou as zonas de alto salvamento, o tempo de chegada da onda de frente é muito importante, mas a área de inundação,
ela é definida pelo volume de entrada no domínio. Então, muito, muito importante isso, né? Então, sempre tenha isso em mente, né? E por fim, qual é que é a porcentagem de material residual disponível que passa pela brecha? O que que fica, ah, no reservatório, né? Então, em torno de 30 a 70% de rejeitos. Então, seguindo aqui, as recomendações que a gente sempre dá quando realiza ou quando os usuários realizam esse tipo de simulação. A gente sempre deve. Isso não é tão somente para rompimento de barragem, né? Mas para qualquer tipo de simulação desenvolvida, né? O ideal é sempre a gente começar de uma forma mais simples e vagarosamente ir adicionando mais complexidade ao sistema, né? Porque se a gente já começa colocando canais, pontes, alguns elementos urbanos, existem possibilidades de diversos erros acontecerem, perder estabilidade numérica, erro de volume. Então, começa do mais simples e vai aumentando o grau de complexidade do teu modelo. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar o domínio FloatD, né? Criar o nosso grid. E esse grid não precisa necessariamente ser a bacia hidrográfica. Como a gente está fazendo o rompimento de barragem, apenas a região próxima ali do rompimento é necessário que seja feito o grid. E uma pergunta que eu recebo muito dos usuários é sobre qual o tamanho do grid, né? Então, essa é uma pergunta bem relevante, porque geralmente, não é regra, mas geralmente em regiões onde existem barragens de rejeitos, o DEM, o modelo digital de elevação, ele é muito grosseiro, vamos dizer assim, né? Seria um modelo de 30 metros o pixel, né? Ou 90 em alguns casos, né? Então não faz sentido a gente começar a simulação com um valor menor que o do pixel do DM, né? Tipo, se o nosso DM é 30 metros, não faz nenhum sentido a gente colocar 10, né? Então a gente deveria começar com 30 para cima, né? Ah, mas daí tu pode me perguntar, Robson, eu tenho um modelo de tal terreno muito bom, muito preciso aqui, de 1 metro, por exemplo. Qual é que é o problema, né? Quando a gente simula um rompimento de barragem, a gente acaba tendo um volume muito grande num curto espaço de tempo. Se a gente tem um grid muito pequeno, esse excesso de volume em curto espaço de tempo pode causar alguma instabilidade numérica, né? E aí podemos vir a ter algum erro de conservação de volume. Então também não é muito bom. Então é melhor a gente começar com um grid maior, e aí a gente começar as simulações e ver se esse balanço de eficiência computacional, porque, claro, um grid menor vai nos exigir muito mais computacionalmente, né? Só que se essa exigência a mais computacional vem com estabilidade numérica, não é muito interessante, não vamos ganhar em precisão. Então, talvez um grid maior, um pouco maior, seja mais interessante, né? Então, a gente sempre tem que dar uma trabalhada com isso. Então, uma vez definido o domínio Flow2D, a gente pode adicionar, então, criar, né, o hidrograma de fluxo pela Tailings Dam Tool a partir do cenário rompimento da barragem de rejeitos. Pode ser um, dois ou três, dependendo das simulações que a gente quer fazer, né? Criamos esse hidrograma e colocamos esse hidrograma com uma condição de contorno ao domínio no modelo. Então, a gente executa e verifica pela o summary.out se está batendo os volumes da Tailings Dam Tool com o volume no summary.out. Se os dois volumes estão batendo, significa que a simulação está fazendo sentido, né? Então, quando a gente está confiante com isso, a partir de então, a gente começa a adicionar mais complexidade ao modelo. Então, a gente começa a adicionar precipitação. Se a gente tiver algum, vamos supor, um canal que passa na zona onde vai passar o rompimento de barragem, a gente adiciona esse canal depois. Componentes de superfície, como
recursos urbanos ali, qualquer elemento urbano, como edificações, pontes, bueiros, canais, tudo isso pode ser sendo adicionado vagarosamente para a gente conseguir manter uma boa simulação, né? Por fim, a gente roda o Flow Pro de novo, e aí a gente tem os resultados, né? Os volumes estão batendo, então a gente consegue gerar mapas, né? Utilizando o Mapcrafter ou o Rasterizer. Esses mapas a gente consegue até fazer alguns mapas de risco por meio desses plugins. A gente também consegue verificar a mancha de inundação e também a gente consegue ter um resultado que é mapeado, que se chama Time to 1 feet, que seria o tempo para um pé, o tempo que demora para a água chegar a um pé, aproximadamente 0,30 metros, né? Então a gente consegue ter esse resultado também, né? Então, a partir daí, a gente consegue tomar decisões ou produzir mapas que sejam relevantes no contexto de rompimento de barragem de rejeitos. Por fim, então, recomendo vocês a visitarem o site da Flow2D, né? Mais especificamente o Sharefile, que é lá a gente consegue dar algumas informações adicionais para vocês. Vocês conseguem obter exemplos de projetos, né? Então, acho que até a gente tem Brumadinho lá. Então, vocês conseguem, a partir desses projetos, entenderem bem como o modelo é criado. Lá também a gente tem algumas apresentações de PowerPoint. E eu acho muito interessante essas apresentações, porque é mais fácil de entender, porque tem imagens ali e tudo. E caso alguma coisa fique não muito bem entendida, a partir da apresentação a gente consegue ir aos manuais, né, que vem junto com o Flow2D. E esses manuais também provêm uma documentação muito boa para a gente entender o que está acontecendo internamente no modelo, no Tailings Dam Tool ou em qualquer outra ferramenta distribuída pela gente. Lá também a gente consegue obter gravações de webinar. Existem algumas no YouTube, como vocês devem saber. Essa vai ser colocada no YouTube, mas lá existem algumas gravações mais antigas, claro, de algumas ferramentas que estão um pouco, que mudaram no decorrer do tempo, mas também que são muito úteis, né, para você dar uma olhada, entender bem algum conceito. Também consegue obter o plugin do QGIS, né, que é onde é que vai chamar tudo isso e vai ter todo esse gerenciamento, manutenção dos dados. O flowpro.exe, o Tailings Dam Breach Modeling.ppt, a apresentação, essa aqui eu acredito que vai ser colocada lá também. A gente também tem alguns white papers, né? White papers são documentos que explicam, dão dicas, guidelines, como a gente pode fazer simulações de duas fases, tailings dam, mud flows, coisas nesse sentido. Também tem lá. E por fim, vocês podem obter um novo tutorial do Flow2D nesse site documentation.flow-2d.com. Convido vocês a acessarem. Então, com isso, eu termino essa apresentação. Se tiver alguma pergunta, ficarei muito feliz de responder. E como eu mostrei para vocês, aqui está o meu contato, robson@flow-2d.com. Ficaria feliz se me enviasse algum e-mail e eu posso ajudar vocês de alguma forma. Agora, então, eu vou parar com a gravação. Muito obrigado.